Uma pobre garota salva um homem no sopé da montanha. Você sabe onde ele está. Um bilionário muda a vida dela. O vento uivava pelo vale, trazendo consigo a mordida cortante do inverno. Flocos de neve rodopiavam como pequenas adagas no ar, cortando as bochechas expostas de Emily Dawson enquanto ela caminhava penosamente pela neve espessa, suas botas afundando a cada passo. O céu acima era de um cinza pesado, do tipo que alertava para uma nevasca iminente. Ela apertou o casaco esfarrapado em volta do corpo, amaldiçoando o frio que parecia penetrar em seus ossos. Emily se aventurara para mais longe de sua cabana do que de costume, desesperada para reunir lenha suficiente antes do anoitecer. A floresta na base da montanha estava estranhamente silenciosa, exceto pelo gemido ocasional do vento batendo nos pinheiros imponentes. Ela ajustou o machado pendurado nas costas, sua respiração formando pequenas nuvens no ar gelado. Então ela ouviu um som fraco, quase inaudível por causa do vento. Um gemido baixo e gutural. Ela parou no meio do caminho, com o pulso acelerado. A princípio ela pensou, achou que tinha imaginado, mas então voltou. Um gemido fraco e cheio de dor. Seus olhos percorreram o local, examinando a extensão nevada. O som estava próximo, mas com o vento uivando através das árvores, era impossível determinar sua direção exata. Alô? Zrenia ela chamou com a voz incerta. Nenhuma resposta. Emily hesitou por apenas um instante antes de avançar, seus instintos gritando que algo ou alguém estava em perigo. Ela se moveu com cautela, suas botas triturando a neve coberta de gelo. Então, através do espesso manto branco que cobria o chão, ela avistou algo incomum, uma forma escura, quase invisível sob um monte de neve. Seu coração saltou até a garganta. Ela correu para a frente, ajoelhando, se ao lado da figura, limpando a neve fresca. Prendeu a respiração ao ver o rosto do homem, pálido, com os cabelos escuros congelados nas pontas. Suas roupas, embora de tecido caro, estavam rasgadas e encharcadas. Seus lábios estavam quase azuis, seus olhos semicerrados. Ei, você consegue me ouvir? Emily sacudiu seu ombro, mas ele mal reagiu. Senhor, acorde. Um gemido fraco escapou de seus lábios. Seus dedos se contraíram levemente, como se lutassem contra o frio mortal. Emily se inclinou para mais perto. Você precisa acordar. Se ficar aqui fora, vai morrer. Os lábios dele se abriram e, por um momento, ela pensou que ele fosse falar, mas só saiu um sussurro rouco. Socorro. Emily cerrou os dentes, avaliando rapidamente a situação. Sua perna estava torcida em um ângulo anormal, com sangue manchando a neve sob ele. Uma perna quebrada. Com aquele tempo, ele não duraria muito mais. Xingando baixinho, ela agarrou o braço dele e tentou puxar, lô para cima. Ele era mais pesado do que parecia, um peso morto contra a neve. Vamos! Ela cerrou os dentes, passando o braço dele por cima do ombro. Não vou te deixar aqui. Com toda a força que conseguiu reunir, ela o ergueu, cambaleando sob o peso. Cada passo era uma batalha contra a neve profunda e o vento gelado que cortava seu casaco. O homem gemia de dor enquanto ela o arrastava para frente, com a cabeça dele pendendo em seu ombro. Ela não sabia quem ele era, ou como tinha vindo parar ali, mas nada disso importava agora. Tudo o que importava era levá-lo para casa, antes que o frio o levasse para sempre. Emily cambaleou pela neve espessa, com os braços firmemente em volta do homem inconsciente, enquanto o arrastava para sua cabana. O frio era implacável, cortando seu casaco e entorpecendo seus membros, mas ela se recusou a parar. A respiração do homem era superficial, seu corpo inerte contra o dela. Ela não podia deixar Lu morrer. Quando chegou à cabana, seus músculos queimavam de exaustão. Ela chutou a porta, quase desmaiando ao puxar. Lu para dentro. O calor da cabana contrastava fortemente com a imensidão gélida lá fora. O fogo na lareira crepitava suavemente, lançando sombras trêmulas nas paredes de madeira. Com grande esforço, ela o conduziu até o velho sofá perto da lareira. Seu corpo estava gelado, seus dedos endurecidos pelo frio. Ela rapidamente pegou uma pilha de cobertores, enrolando-os ao redor dele antes de se ajoelhar ao lado dele para examinar seus ferimentos.
Seu rosto estava macilento, suas feições marcantes, mesmo inconsciente. Seu casaco caro estava rasgado, o tecido endurecido de sangue congelado. Seus olhos pousaram na perna dele. Um corte profundo percorreu sua canela, a ferida parecendo dolorosa e crua em contraste com sua pele pálida. Emily praguejou baixinho. Se infeccionasse, ele não sobreviveria. Ela agiu rapidamente, com as mãos firmes apesar da urgência. Limpou o ferimento com água morna, estremecendo ao ver o corte profundo. Ele se mexeu levemente. Um gemido fraco escapou de seus lábios, mas não acordou. Depois de enfaixar a perna dele firmemente com bandagens novas, ela soltou um suspiro lento. Agora, tudo o que lhe restava era esperar. Horas se passaram. Emily sentou-se na velha cadeira de madeira em frente ao sofá, observando o homem com olhos cautelosos. Sua respiração se tornara mais regular, seu rosto não mais pálido como um fantasma. A luz da lareira lançava sombras suaves sobre suas feições, destacando a barba por fazer e as linhas marcantes de seu rosto. Ele não parecia um morador local. Quem era ele? E o que diabos ele estava fazendo no meio do nada? No momento em que sua mente girava em perguntas, uma voz rouca quebrou o silêncio. Onde estou? Emily se levantou de repente, aproximando-se. As pálpebras do homem se abriram, revelando olhos cinzentos e tempestuosos que percorriam o quarto em confusão. Você está na minha cabine, disse ela, mantendo a voz firme, mas calma. Encontrei você meio morto na neve. Ele gemeu, levando a mão à têmpora como se tentasse juntar os pensamentos. Eu não me lembro. Emily estreitou os olhos. Qual é o seu nome? Ele hesitou, piscando contra a luz da lareira. Então, após uma longa pausa, ele murmurou. Richard. Richard Caldwell. Algo naquele nome lhe despertava uma familiaridade distante, mas ela não conseguia se lembrar. Você estava em péssimo estado quando o encontrei, disse ela, cruzando os braços. Sua perna estava machucada, e você não tinha suprimentos, nem equipamento adequado. O que aconteceu com você? Richard expirou bruscamente, lutando para se sentar. A dor percorreu seu rosto, e ele agarrou a perna enfaixada. Europa. Eu não sei. Eu me lembro do frio, a tempestade. Então ele balançou a cabeça, a frustração escurecendo suas feições. Todo o resto é um borrão. Emily o observou atentamente. Não tinha certeza se ele estava mentindo ou se estava realmente confuso. De qualquer forma, algo na situação dele não lhe parecia certo, então sua expressão mudou de repente de confusão para alarme. Meu celular, murmurou ele, apalpando os bolsos do casaco rasgado. Minha carteira. Onde diabos? Emily sentiu um aperto no estômago. Eles não estavam em você quando te encontrei. Richard cerrou os dentes. Não, não. Eu os tinha. Eu me lembro. Eu tinha meu telefone, minha carteira, meu relógio. Eles se foram. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Emily já tinha visto o suficiente na vida para saber o que aquilo significava. Alguém havia roubado suas coisas, e em um lugar tão implacável quanto a natureza selvagem do Alasca, isso não aconteceu por acidente. Você acha que alguém te roubou, Zrenia? Ela perguntou, mantendo a voz calma. Richard soltou uma risada amarga. Parece a única explicação, não é? Emily franziu a testa. Se alguém o havia deixado lá fora para morrer, significava que quem fez aquilo queria que ele fosse embora. Mas por quê? Ela olhou para o fogo, as chamas tremulando como se refletissem seus pensamentos. Richard Caldwell, um homem com roupas caras, um olhar penetrante e sem nenhuma lembrança de como acabou meio congelado na montanha. Algo nele não fazia sentido. E, no entanto, apesar do desconforto que lhe revirou o estômago, ela não conseguia dispensá-lo. Ainda não. A luz da manhã filtrava-se pelas vidraças foscas, lançando um brilho pálido sobre a pequena cabana de madeira. O fogo na lareira estava baixo, deixando apenas brasas crepitando suavemente no silêncio. Emily se movia pela cabana com eficiência praticada, colocando mais lenha no fogão e colocando uma chaleira sobre as chamas.
O ar cheirava a pinho e ao leve aroma de carne defumada, um aroma humilde, mas familiar naquela casa. Atrás dela, o som de cobertores farfalhando a fez-se virar. Richard se mexia. Seus movimentos eram lentos e rígidos, estremecendo enquanto ajustava a perna machucada. Seu rosto ainda exibia a pálida exaustão de alguém se recuperando de uma situação de quase morte. Mas seus olhos cinzentos e penetrantes se voltaram para ela, mais alertas do que na noite anterior. "Você acordou?" disse ela, pousando a caneca de lata que segurava. Ele assentiu levemente, passando a mão pelo rosto, como se tentasse apagar os resquícios de qualquer pesadelo que o tivesse perseguido até o sono. Acho que te devo um agradecimento por não me deixar lá fora." Emily zombou, despejando água quente na caneca de lata e indo até ele. "Você ficaria congelado se eu tivesse feito isso." Ela lhe entregou o copo. "Beba, vai te ajudar a se aquecer." Richard pegou hesitante, olhando para o líquido fumegante. "O que é?" "Chá de agulhas de pinheiro." Ela sorriu ironicamente diante da expressão de dúvida dele. "Você não tem muita escolha, garoto da cidade." É isso ou ficar paralisado ao ouvir a palavra garoto da cidade? Richard lançou-lhe um olhar perplexo, mas não disse nada. Levou a xícara aos lábios, fazendo uma leve careta devido ao gosto amargo, mas bebeu mesmo assim. Nesse momento, a porta se abriu com um rangido e uma senhora idosa entrou, envolta em peles grossas. Seus penetrantes olhos azuis imediatamente se fixaram em Richard, com um olhar calculista. "Então este é o estranho que você trouxe da neve", disse ela, com a voz carregada de curiosidade e ceticismo. Emily se endireitou. "Vovó, este é o Richard." "Richard, esta é a Martha Dawson." Richard assentiu, tentando se endireitar. "Mãe." Martha apenas cantarolou, aproximando-se e olhando-o longamente antes de se virar para Emily. Ele não deveria estar ali. Emily cruzou os braços. "Eu não podia simplesmente deixá-lo morrer." Martha suspirou, desamarrando o capuz forrado de pele. "Você é uma criança de coração mole. Estranhos só trazem problemas." Emily cerrou os dentes, mas não disse nada. Ela sabia que Martha não era cruel, apenas cautelosa. A vida no Alasca a tornara assim. Mesmo assim, Emily fizera sua escolha. "Ele ficará até estar forte o suficiente para ir embora", disse ela com firmeza. Martha expirou pelo nariz, claramente inconformada, mas não discutiu mais. Em vez disso, caminhou até o fogão e começou a preparar o café da manhã, com movimentos lentos, mas precisos. Richard observava em silêncio as duas mulheres trabalhando, seu olhar vagando pela humilde cabana. As paredes eram forradas com prateleiras repletas de potes de conservas, e feixes de ervas secas pendiam das vigas. Alguns rifles de caça antigos repousavam perto da porta, com suas coronhas de madeira desgastadas pelos anos de uso. Apesar da simplicidade, a cabana era aconchegante, tanto pela temperatura quanto pelo vínculo silencioso e silencioso entre avó e neta. O cheiro de comida enchia o ar e o estômago de Richard se revirou dolorosamente em resposta. Ele não havia percebido o quanto estava com fome até então. Emily percebeu a expressão no rosto dele e deu um sorriso irônico. "Faz tempo que não come, né?" "Desde então, não." Ele franziu a testa. "Na verdade, não me lembro." "Bom, você está com sorte. O café da manhã está quase pronto." Poucos minutos depois, Martha colocou 3 tigelas de madeira sobre a mesa. Dentro havia um ensopado espesso feito com o que parecia ser carne de veado seca, raízes e ervas selvagens. Não era nada sofisticado, apenas comida simples e rústica. Mas o cheiro era bom. Richard hesitou antes de pegar a colher de pau e dar uma mordida. O ensopado estava quente, rico em sabores profundos e terrosos de carne cozida lentamente e temperos selvagens. Era diferente de tudo o que ele já havia comido antes. Nada das refeições refinadas de restaurantes 5 estrelas, nem da comida processada da vida urbana. Era realmente despretensioso, nutritivo, de uma forma que nada tinha a ver com riqueza. Ele olhou para Emily, que comia com a mesma eficiência silenciosa que parecia se aplicar a tudo. "Você vive assim todos os dias?" ele perguntou depois de um momento.
Emily olhou para cima. Tipo, o quê? Caçando comida? Fazendo seu próprio remédio? Cortando lenha só para se aquecer? Ela deu de ombros. Simulation. Não é fácil, mas é a vida. Richard balançou a cabeça, mexendo o ensopado distraidamente. Acho que nunca precisei me esforçar tanto para conseguir alguma coisa. Marta bufou. Não me surpreende. Richard riu baixinho. Aposto que sim. Emily o observou por um momento. Havia algo estranho em ver um homem claramente abastado sentado à mesa modesta deles, comendo sua comida simples. Ele estava deslocado ali. No entanto, algo na maneira como ele olhava para a tigela, como se estivesse reavaliando tudo o que já conhecera, a fez refletir. Talvez ele não estivesse tão perdido quanto parecia. Os dias passavam lentamente na cabana dos Dawson, marcados pelo crepitar rítmico da lareira e pelos uivos abafados do vento lá fora. As forças de Richard estavam voltando, embora suas pernas machucadas ainda o impedissem de se movimentar muito. Apesar do desconforto, ele se sentia estranhamente à vontade na simplicidade silenciosa do lugar. Emily estava sempre ocupada cortando lenha, verificando armadilhas, preparando comida e cuidando da avó. Ela nunca reclamou, nunca hesitou em sujar as mãos. Richard nunca conhecera ninguém como ela. Certa noite, enquanto o fogo crepitava confortavelmente na lareira, Richard sentou-se no sofá, espreguiçando-se. Emily estava à pequena mesa de madeira, costurando cuidadosamente um rasgo em seu casaco. O quarto cheirava a pinho e fumaça, um aroma que ele começava a associar à segurança. Preciso te contar uma coisa, disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Emily não ergueu os olhos. Você não é um assassino em segredo, é? Richard deu uma risadinha. Não. Mas eu sou rico. Isso a fez erguer os olhos, com uma sobrancelha erguida. Ele expirou, passando a mão pelos cabelos escuros. Meu nome completo é Richard Caldwell. Sou dono de uma empresa chamada Caldwell Enterprises. Somos especializados em investimentos imobiliários e privados. Tenho escritórios em Nova York, Londres e Tóquio. Emily piscou. Certo. Richard esperou por mais. Uma reação, choque, curiosidade, algo assim. Mas ela apenas deu de ombros e voltou a costurar. Só isso? Zrenia perguntou ele, incrédulo. Ela nem se deu ao trabalho de olhar para ele dessa vez. O que você quer que eu diga? Bem, eu não sei, disse Richard, gesticulando vagamente. A maioria das pessoas ficaria um pouco mais surpresa. Emily amarrou o fio e o mordeu entre os dentes antes de finalmente encarar. Lo, não muda nada. Richard a encarou, genuinamente perplexo. Você está me dizendo que não se importa nem um pouco? Ela suspirou e se recostou na cadeira. Olha, Richard, talvez no seu mundo o dinheiro signifique tudo. Mas aqui ele não acende uma fogueira, não te alimenta e com certeza não te salva quando você estiver quase morto numa nevasca. Richard abriu a boca, mas ela não tinha terminado. Lá fora você pode ser um milionário figurão, disse ela, gesticulando vagamente em direção ao mundo, além das paredes da cabana. Mas aqui você é apenas um cara que se perdeu na neve. As palavras o atingiram com mais força do que ele esperava. Durante toda a sua vida, as pessoas o trataram de forma diferente por causa de sua riqueza, seus funcionários, seus supostos amigos e até mesmo as mulheres com quem ele namorava. Ele estava acostumado a um mundo onde o dinheiro ditava o poder, onde apenas seu nome impunha respeito. Mas Emily não dava a mínima. Pela primeira vez na vida, Richard sentiu algo desconhecido. Humildade. Ele se recostou no sofá, olhando para o fogo. Seus pensamentos se emaranharam. Emily, imperturbável, levantou-se e se espreguiçou. Vou dormir. Tente não pensar muito nisso, garoto da cidade. Richard a observou desaparecer no pequeno quarto ao lado, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez, ele se perguntou se talvez, apenas talvez, tivesse vivido a vida inteira errado. O ar da manhã estava fresco e cortante, carregado com o aroma de pinho e neve fresca. Richard saiu da cabana, encostando-se no corrimão de madeira, enquanto contemplava a imensidão infinita de natureza selvagem à sua frente. As montanhas imponentes se erguiam contra o céu azul, claro,
seus picos salpicados de branco, intocados pelo tempo. Era uma visão diferente de tudo o que ele já vira em Nova York. Um mundo que não pertencia a homens de terno, mas à própria terra. Emily emergiu da lateral da cabana, com um machado velho pendurado no ombro. Ela olhou para ele e depois para a pilha de lenha perto da porta. Se você vai ficar aí o dia todo, pelo menos seja útil, disse ela, jogando-lhe um par de luvas. Richard mal os pegou antes que atingissem seu peito, cortando lenha. Sério? Emily deu um sorriso irônico. A menos que você prefira congelar esta noite. Richard suspirou, calçando as luvas. Ele passara a vida fechando negócios bilionários, administrando empresas inteiras. Nunca havia cortado um único pedaço de lenha. Mas ao seguir Emily até a clareira atrás da cabana, percebeu algo estranho. Pela primeira vez, ele quis tentar. No começo, Richard foi péssimo. O machado era mais pesado do que ele esperava, e cada vez que ele o golpeava, as toras mal se partiam. Emily observava de braços cruzados, mal contendo um sorriso. Você não precisa bater como se isso fosse um insulto à sua carteira de ações, provocou ela. Richard gemeu, enxugando o suor da testa. Talvez você devesse simplesmente fazer isso. Não, ela disse, aproximando-se. Aqui, ajuste sua pegada. Fique assim. Ela posicionou as mãos dele sobre o cabo de madeira, guiando-o para mudar de posição. Seus dedos eram calejados, mas quentes, firmando seus movimentos. Richard se viu momentaneamente distraído pela proximidade dela, pela forma como a luz do sol refletia nos fios de seu cabelo despenteado pelo vento. Agora tente de novo, disse ela. Ele engoliu em seco e se concentrou, desta vez. Quando ele girou o machado, o tronco se partiu em dois. Emily sorriu. Pronto. Richard olhou para os pedaços quebrados, com algo parecido com satisfação se agitando em seu peito. Foi uma pequena vitória, mas ainda assim uma vitória. Talvez houvesse algo de especial nessa coisa de trabalhar com as mãos, afinal. Os dias se passaram e Richard começou a se adaptar. Ele ajudava Emily com pequenas tarefas, como buscar água no riacho congelado, consertar o velho telhado de madeira da cabana e até mesmo armar armadilhas simples na floresta. Seu terno e gravata haviam sido substituídos por grossas roupas de lã emprestadas do velho baú do avô de Emily. Suas mãos, antes usadas apenas para assinar contratos, estavam agora ásperas do trabalho, e por algum motivo ele não odiava isso. Certa noite, enquanto estavam sentados ao redor da fogueira, Emily lhe entregou um arco. Você vai me ensinar a caçar agora? Zrenia perguntou Richard, erguendo uma sobrancelha. Emily deu um sorriso irônico. Você quer comer, não é? Component placement. Richard suspirou, balançando a cabeça. Tudo bem, mas se eu morrer fazendo isso, você vai dizer à minha diretoria que a culpa foi sua. Emily apenas riu. Na manhã seguinte, os dois se moveram cuidadosamente pela floresta, o ar fresco com o aroma de pinheiros frescos. Richard tentou pisar tão levemente quanto Emily, mas ela era como um fantasma, silenciosa, deliberada. Ele, por outro lado, quebrava todos os galhos em seu caminho. Eles seguiram um coelho por quase 1 hora, e quando chegou a hora, Emily o cutucou. Tudo bem, garoto da cidade, atire. Richard hesitou, segurando a corda do arco. O coelho mexeu as orelhas, pressentindo o perigo. Se você hesitar, você perde, Emily sussurrou. Richard expirou lentamente e lançou a flecha. Errou por 1 quilômetro. Emily estremeceu. Certo. Foi doloroso de assistir. Richard gemeu, esfregando a testa. Talvez eu devesse me dedicar ao mercado imobiliário. Ela riu. Vamos lá. Tentaremos de novo. Mais tarde naquela tarde, enquanto voltavam para a cabana, algo mudou no ar. Os pássaros pararam de cantar. O vento parou. Emily congelou. Richard franziu a testa. O que foi? Um rosnado profundo e gutural ecoou pelas árvores. O sangue de Richard congelou. Lentamente, ele virou a cabeça bem a tempo de ver o enorme urso, cinzento, emergir do mato. Merda! Os olhos escuros do urso se fixaram neles, seus músculos tensos. Foi por pouco. Perto demais. E era enorme. Richard prendeu a respiração. Ele nunca havia sentido tanto medo antes. Emily reagiu primeiro. Afaste-se lentamente, ela sussurrou.
Richard fez o que ela disse, com o coração martelando no peito. Mas o urso bufou, dando um passo à frente, suas patas enormes triturando a neve. Então, de repente, ele atacou. Richard mal teve tempo de reagir antes que Emily o agarrasse pelo braço e o empurrasse para trás de uma árvore. Num movimento fluido, ela ergueu o rifle e disparou um tiro de advertência para o ar. O estrondo ensurdecedor da bala quebrou o silêncio. O urso derrapou até parar, achatando as orelhas. Hesitou por um instante, depois soltou um último bufo antes de se virar e recuar pesadamente para a mata. As mãos de Richard tremiam enquanto ele se pressionava contra a árvore, lutando para respirar. Emily abaixou a arma, expirando lentamente. Aquilo, Richard ofegou, foi a coisa mais aterrorizante que eu já experimentei. Emily deu um sorriso irônico, jogando o rifle por cima do ombro. Bem, vindo ao Alasca. Richard soltou uma risada ofegante, ainda tentando acalmar os nervos, mas algo havia mudado. Emily arriscara a vida por ele sem hesitar, sem pensar duas vezes. E Richard sabia, no fundo, que ninguém jamais fizera isso por ele antes. Não seus parceiros de negócios, nem as mulheres com quem ele havia saído, nem mesmo as pessoas que ele chamava de amigas. Mas Emily, essa garota que mal o conhecia, que não tinha motivo para se importar, havia salvado sua vida. E naquele momento, Richard Caldwell, CEO bilionário, percebeu algo pela primeira vez. Todo o dinheiro do mundo não significava nada comparado a isso. O crepitar da lareira era o único som que preenchia a cabine, enquanto Richard estava sentado à mesa de madeira, olhando para as mãos. Lá fora, o vento uivava contra as paredes, fazendo as venezianas chacoalharem, mas ele mal notou. Sua mente estava em outro lugar, juntando memórias fragmentadas e tentando dar sentido ao que lhe acontecera. Emily sentou-se à sua frente, tomando seu chá, observando-o com silenciosa curiosidade. Você parece um homem que acabou de descobrir alguma coisa, disse ela finalmente. Richard expirou bruscamente, esfregando as têmporas. Acho que sei por que eu estava ali. Porque eu quase morri. Emily pousou a xícara. Vai. Ele soltou um suspiro lento, tentando juntar as peças. Antes de acordar na neve, eu estava no Alasca para uma reunião de negócios. Minha empresa, a Caldwell Enterprises, estava negociando um acordo para adquirir uma operação de mineração. Uma mina de ouro, para ser mais exato. Emily franziu a testa. Uma mina de ouro? Richard assentiu. É uma das últimas reservas intocadas da região. Bilhões de dólares em recursos inexplorados. Minha empresa vinha negociando a compra há meses. A expressão de Emily se fechou. E deixe-me adivinhar. O acordo não foi exatamente limpo. Richard hesitou. A verdade era que ele não havia pensado muito nas implicações morais de seus negócios antes. Ele tinha pessoas para isso. Mas agora, sentado naquela cabana, vendo o mundo pelos olhos de Emily, as coisas pareciam diferentes. As negociações foram intensas, ele admitiu. Nem todos queriam que eu assumisse o controle da mina. Havia outros investidores, concorrentes, pessoas que só teriam a ganhar se eu desaparecesse. Emily se inclinou para a frente. Você acha que alguém tentou se livrar de você? Richard cerrou os dentes. Não qualquer um. Acho que foi meu próprio assistente. A constatação o atingiu como um soco no estômago. Jonathan Reed, seu braço direito, a pessoa que cuidava de sua agenda, de suas viagens, de sua segurança, a pessoa em quem ele mais confiava nos negócios, e a última pessoa que vira antes de acordar na neve. A lembrança retornou em flashes. O encontro privado em um chalé de luxo perto de Fairbanks, Jonathan em pé junto à lareira, revisando os documentos finais. Está tudo pronto, dissera Jonathan, servindo uma bebida para Richard. Amanhã, a esta hora, a mina será sua. Richard pegou o copo e assentiu. Ótimo, não quero surpresas. Jonathan sorriu. Claro, você sempre pode confiar em mim. Então, escuridão. Uma dor aguda no crânio. O gosto amargo de algo em sua bebida. E então gelo frio. O branco ofuscante da neve. Richard cerrou os dentes, cerrando os punhos. Ele deve ter me drogado, me deixado lá, sabendo que eu não sobreviveria. Quando me declarassem desaparecida, o acordo já teria sido assinado sem mim. A expressão de Emily endureceu. Então ele tentou te matar por dinheiro? Richard soltou uma risada amarga. É desse mundo que eu venho.
Emily balançou a cabeça, com desgosto brilhando em seus olhos verdes. Inacreditável. E pensar que você realmente confiava nesse cara. Richard expirou lentamente. Sim, eu fiz. Ele passou a mão pelos cabelos, o maxilar tenso. Não posso deixar que ele saia impune. Emily o estudou por um longo momento. Então, o que você vai fazer? Richard ergueu os olhos, seus olhos cinzentos escuros de determinação. Preciso voltar. Um silêncio se instalou entre elas. Emily recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Certo. Claro. Volte para o seu mundo de poder e dinheiro. Richard franziu a testa. Não tenho escolha. Se eu não o impedir, ele vai levar tudo o que construí. Ele vai vencer. Os lábios de Emily se apertaram em uma linha fina. E o que acontece depois disso? Você conserta seus negócios, coloca o bandido na cadeia e volta para sua cobertura chique em Nova York? Richard hesitou. Ele não tinha pensado tão longe. Tudo o que ele sabia era que não podia deixar essa traição continuar. Mas agora, olhando para Emily, para aquela vida que ele aprendera a respeitar de maneiras que jamais imaginara, uma estranha inquietação se instalou em seu peito. Emily soltou um suspiro, balançando a cabeça. Olha, eu entendo. Você tem assuntos pendentes, mas não se esqueça do que aprendeu aqui. Richard encontrou o olhar dela e, pela primeira vez, percebeu que não queria ir embora. Não mesmo. Ele estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos roçando os dela. Eu voltarei. Emily olhou para ele, buscando em seu rosto qualquer sinal de mentira. Então, assentiu. Só uma vez. É melhor. E pela primeira vez na vida, Richard Caldwell sabia que tinha algo pelo qual valia a pena voltar. No dia em que Richard partiu, o céu era de um cinza opaco, com nuvens espessas rolando sobre as montanhas como uma cortina pesada. O ar estava mais frio do que o normal, ou talvez só Emily sentisse isso enquanto estava do lado de fora da cabana, observando-o se preparar para partir. Ele estava vestido com roupas de inverno emprestadas, agasalhado contra os elementos, mas algo nele já parecia diferente, como se ele não pertencesse mais àquele lugar. Sua perna ferida estava curada o suficiente para que ele pudesse viajar, embora ainda mancasse um pouco. Os cães de trenó, inquietos e ansiosos, latiam em antecipação à jornada que os aguardava. Emily cruzou os braços, mantendo a expressão neutra. Tem certeza de que está pronto para isso, garoto da cidade? Richard deu um sorriso irônico, embora houvesse algo triste em seus olhos. Acho que não tenho escolha. Ela expirou, sua respiração formando uma pequena nuvem no ar gelado. Acho que não. Martha, parada a alguns metros de distância, lançou um olhar severo para Richard. Cuidado aí fora, garoto. O mundo não é tão misericordioso quanto este lugar. Richard assentiu. Eu sei. Ele se virou para Emily, hesitante. Havia 1 milhão de coisas que ele queria dizer, mas nenhuma delas parecia certa. Em vez disso, ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou algo pequeno, colocando-o na mão dela. Era uma bússola de prata, gasta pelo tempo. Emily franziu a testa. O que é isso? Do meu avô, disse Richard. Ele costumava dizer que sempre o guiava para casa. Emily ergueu os olhos, encontrando o olhar dele. E onde é o seu lar? Richard hesitou. Então, suavemente disse: Ainda não sei. Emily engoliu em seco, fechando os dedos em volta da bússola. É melhor você descobrir. Um longo silêncio se estendeu entre eles. Então, finalmente, Richard deu um passo para trás e subiu no trenó. Com um comando brusco para os cães, eles avançaram bruscamente, levantando uma rajada de neve. Emily ficou ali, imóvel, observando o desaparecer no horizonte branco. E pela primeira vez desde criança, sentiu algo estranho, algo que a assustava mais do que qualquer tempestade. Ela sentia falta dele. As semanas passaram lentamente. Emily se dedicou ao trabalho, caçando, cortando lenha, consertando o que precisava ser consertado. Ela dizia a si mesma que não se importava que Richard não tivesse mandado recado. Mas todas as manhãs, ela se pegava olhando para a trilha que ele havia deixado. E todas as noites ela se pegava olhando para a pequena bússola de prata, girando, a entre os dedos como se contivesse algum tipo de resposta. Martha percebeu. É claro que ele não vai voltar, disse sua avó certa noite,
mexendo uma panela de ensopado no fogo. Emily não olhou para cima. Eu nunca disse que ele estava. Marta suspirou, balançando a cabeça. Você gosta dele? Emily zombou. Não importa se eu gosto. Ele tem o mundo dele. Eu tenho o meu. Marta a estudou por um longo momento. E se o mundo dele não for mais o que ele quer? Emily não tinha resposta para isso. Então, certa noite, tudo mudou. Emily estava do lado de fora, empilhando lenha, quando ouviu o som distante de cães de trenó se aproximando. Ela se virou, esperando um dos comerciantes da aldeia. Mas, em vez disso, um homem que ela nunca tinha visto antes desceu do trenó. Ele era alto, vestia um casaco pesado forrado de pele e seu rosto afiado demonstrava o ar de alguém que não pertencia àquela região. O homem tirou algo do bolso, um envelope lacrado. Senhora Dawson? Ele perguntou. Emily assentiu, devagar. O homem estendeu a carta. Esta é de Richard Caldwell. Seu coração batia forte. Ela hesitou antes de pegar o envelope, o papel frio e rígido em suas mãos. O homem assentiu levemente. Ele está esperando por você. Emily prendeu a respiração. Richard não a havia esquecido. E agora, pela primeira vez, era a vez dela decidir onde pertencia. Emily nunca vira tantas luzes na vida. Nova York se estendia diante dela como uma entidade viva e pulsante. Arranha-céus imponentes, erguendo-se em direção ao céu. Fluxos intermináveis de pessoas movendo-se como correntes pelas ruas. O som das buzinas, os outdoors piscando, a energia pura do lugar. Era avassalador. Ela apertou com mais força a pequena bússola prateada no bolso, seu único elo com o mundo que havia deixado para trás. O carro preto que a pegara no aeroporto serpenteou pelas ruas movimentadas até parar em frente a um grande hotel. O porteiro abriu a porta, oferecendo um aceno educado, mas Emily mal percebeu. Ela estava ocupada demais, olhando para a enorme estrutura de vidro à sua frente. Era realmente ali que Richard morava? A viagem de elevador até a cobertura foi silenciosa, exceto pelo zumbido silencioso da cidade lá embaixo. E então as portas se abriram. Richard estava esperando. Por um momento, nenhum dos dois falou. Ele parecia diferente. Vestido com um terno sob medida, barbeado, exatamente o mesmo bilionário que já fora. Menos os olhos. Os olhos dele estavam diferentes. Havia algo mais suave ali, algo que ela não vira nele quando se conheceram. Emily, disse ele dando um passo à frente. Ela engoliu em seco, forçando-se a permanecer firme. Você me escreveu. Ele expirou, assentindo. Eu disse que voltaria. Quando percebi que não podia, tive que te trazer até mim. Emily olhou ao redor da cobertura. Pisos de mármore polido, janelas do chão ao teto com vista para a cidade. A riqueza de tudo aquilo. Parecia outro mundo, um mundo ao qual ela não pertencia. Richard deve ter percebido a hesitação dela, pois se aproximou. Eu sei que é muita coisa, admitiu, mas eu não te trouxe aqui para te impressionar. Emily cruzou os braços. Então por que você me trouxe aqui? Richard respirou fundo. Porque eu precisava que você visse o homem que eu costumava ser, e o homem que estou tentando me tornar. Nos dias seguintes, Emily viu em primeira mão o quanto Richard havia mudado. Ele demitiu Jonathan Reed, apresentou queixa e retomou o controle de sua empresa. Mas, mais do que isso, ele havia começado algo novo. Uma fundação. A iniciativa Dawson, explicou Richard certa noite durante o jantar, é uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar pessoas em comunidades rurais, especialmente em lugares como o Alasca. Infraestrutura, assistência médica, educação, mudança real e duradoura. Emily piscou. Você deu o meu nome? Richard sorriu. Eu não estaria aqui sem você. Ela o encarou, buscando em seu rosto qualquer sinal de que aquilo era apenas mais uma estratégia de negócios. Mas tudo o que viu foi sinceridade. Sinceridade real e inegável. Certa noite, enquanto caminhavam pela orla do Central Park, Richard finalmente disse o que ela tanto esperava. Eu te amo, Emily. Ela prendeu a respiração. Richard estendeu as mãos para ela, com um aperto quente apesar do frio no ar. Não me importo com mais nada,
nem o dinheiro, nem a empresa. Eu só quero você. O coração de Emily batia forte, mas ela não falou imediatamente porque parte dela ainda não confiava neste mundo. Ela já tinha visto homens poderosos antes, homens que faziam promessas, mas nunca entendiam de verdade como era a vida fora de sua bolha. E ela não estava disposta a ser mais uma peça na coleção de outra pessoa. Então, em vez disso, disse: Se você me ama, Richard, prove. Suas sobrancelhas franziram. Como? Emily ergueu a bússola. Encontre o caminho de casa. Semanas se passaram. Emily retornou ao Alasca, sem saber se Richard a seguiria. Mas ele morreu. Não com jatos particulares ou ternos caros, mas como um homem que queria aprender. Ele passou meses na aldeia, trabalhando ao lado dela, entendendo a terra, o povo, as dificuldades que enfrentavam. Todos os dias ele cortava lenha, carregava água e até aprendeu a caçar, embora ainda fosse péssimo nisso. E naquele momento, Emily percebeu. Para ele, aquilo não era apenas uma brincadeira. Ele havia mudado. Certa noite, enquanto estavam à beira do rio observando a aurora boreal dançar no céu, Richard se virou para ela. Emily, disse ele com a voz firme. Posso ficar? Ela olhou para ele. O homem que um dia se perdera numa tempestade, que fora destruído e traído, que se reconstruíra não com dinheiro, mas com algo muito maior. Um homem que encontrara o caminho de volta para casa. Ela sorriu, entrelaçando a mão na dele. Sim, ela sussurrou. Você pode ficar. E enquanto as luzes brilhavam acima deles, Emily sabia que aquilo era só o começo. E assim, Richard encontrou algo muito mais valioso do que riqueza. Ele encontrou propósito, amor e um lugar para realmente chamar de lar. Emily, a garota que um dia salvou um estranho na neve, sem saber, salvou uma alma perdida em busca de algo que ele nunca soube que precisava. Juntos, eles construíram uma vida que unia dois mundos, um de natureza selvagem e outro de arranha-céus imponentes. Mas no final, não era a riqueza ou o poder que importava. Eram os momentos simples, o amor tranquilo e a compreensão de que a verdadeira riqueza não vem do que possuímos, mas das pessoas que estão ao nosso lado. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em Histórias Comoventes para mais histórias tocantes que inspiram e elevam. Deixe-nos trazer mais histórias de amor, resiliência e a beleza inesperada da conexão humana. Até a próxima, mantenham-se aquecidos, mantenham a esperança e sempre acreditem na bondade dos estranhos. Sam.